Olá, mulheres magníficas em Deus. Aqui é a Bispa Sônia falando. Estou arrumando aqui a iluminação. Então, tudo bem com você? Deus abençoe você. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito da visão apostólica profética. Seria, se fosse colocar um título, seria renovando a visão, trazendo entendimento da visão. Primeira coisa que eu quero falar para você, mulher, é que nós temos uma identidade original diante do Pai. E dentro desse contexto, assim, nós viemos aprendendo, vamos dizer assim, de uma forma incompleta. Não seria de uma forma errada, seria de uma forma incompleta. Por quê? Porque nós temos aprendido, desde que eu me converti, eu tenho aprendido que a mulher, ela tem um chamado, claro, para o ministério, para fora, para estar na sociedade atuando, é visto isso hoje, é lógico isso. Mas dentro da igreja, ainda a gente tem aprendido que a mulher é do lar, que a mulher tem que se submeter, que a mulher tem que estar meio atrás, apesar de ser ensinado que podemos andar do lado, que devemos andar do lado do homem. E eu quero trazer hoje um entendimento um pouco melhor, se Deus quiser e me ajudar, em nome de Jesus, que eu possa passar para você a visão correta, entende? A visão correta, a visão original, digamos assim, do Senhor para as nossas vidas, amém? Para a mulher. Por quê? Eu estou estou sendo relevante a respeito da mulher, porque é para mulheres essa palavra, amém? É uma palavra que vai edificar as mulheres. E primeira coisa que eu quero que a gente entenda, que eu gostaria que você entendesse, é que essa unção apostólica profética que Deus tem derramado por último agora, é porque Deus, Ele quer trazer essa unidade dentro dos ministérios, que é o ministério apostólico, profético, pastoral, evangelista e mestre. Tá? Nós precisamos entender que é unindo todos os ministérios que nós vamos realmente edificar a igreja. E o ministério profético, ele vê e profetiza o que Deus mostra. O verdadeiro ministério profético é esse, ele traz a revelação do Senhor e profetiza, libera a palavra. E o ministério apostólico, ele vem com a capacidade de demolir fortalezas, sabe, de principados e potestades, para tomar regiões físicas, entende? Para resgatar territórios. Então, o ministério apostólico, ele vem como, ele está aí como uma conquista de territórios executivos de Deus. Nós somos executivos de Deus, os apóstolos, os que têm esse chamado. A própria Bíblia diz que tem muitos que se dizem e não são, mas existe esse chamado para algumas pessoas. Nós temos que ter essa convicção e entender isso. Então, o que eu quero dizer é assim, Jesus, quando veio, ele tinha uma autoridade sobre ele. Ele não vinha, quando ele dizia ser curado, quando ele dizia levanta-te e anda, quando ele dizia sai para um demônio, ele não vinha clamando primeiro, ele já vinha com a autoridade, ele tinha consciência da autoridade, sabe? Então, nós temos que entender que tudo foi feito na cruz, tudo já está feito na cruz. E nós temos que entender também que Deus está levantando uma igreja que ora. E há uma estatística, nós sabemos, de estudos, se você for pesquisar, você vai ver que em 100 anos, a palavra de Deus, os evangélicos, eles cresceram apenas 7% no Brasil, vamos falar do Brasil. E em 2 décadas para cá, de 20 a 25 anos, nós estamos com 20, 30, 25%, se não me engano,
de evangélicos no Brasil. Foi quando a mulher começou a atuar. Quando a mulher começou a entender o papel dela, quando ela começou a buscar. Hoje nós temos um território já aberto para as mulheres. Né? Glória a Deus por isso, que as precursoras, as que chegaram primeiro, as que já abriram o caminho para nós. Sofreram muito, mas abriram o caminho para nós. Então nós temos que entender que nós somos oficiais da justiça de Deus. Nós temos que entender que nós somos emissários das ordens de Deus. Sabe que nós fizemos notificações aqui na terra dos mandados de Deus. Diante das potestades, diante dos governos do mundo tenebroso. E isso se chama intercessão profética. Decretos, liberar decretos. Jesus... Ele orou, ele falou, orem, venha o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o reino de Deus. Então, para que o reino de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus venha se concretizar na terra, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos chegar com o reino de Deus, profetizar o reino de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos remover o reino que está atuando. Se eu vou orar por alguém, antes de eu chegar e falar o evangelho, nós temos esse chamado, eu e meu esposo. Nós ficamos anos orando aqui em Balneário Camboriú. Depois Deus nos levou a Santa Maria, nós ficamos anos orando em Santa Maria. Agora Deus nos trouxe para cá, estamos já 2 anos orando por Balneário Camboriú. Então, a gente tem que entender isso, que existe um tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós somos esses oficiais de justiça, entende? Então, nós temos esse chamado para a intercessão profética, para criar, gerar nas regiões celestiais. E eu quero falar isso da mulher, amém, queridos? Então, Jesus, ele veio nos trazer essa restauração, sabe? E em 2011, Deus falou que estava trocando tronos. Falou para mim, eu estou removendo, trocando tronos, sabe, tirando tronos e colocando outros. E hoje, com todo esse contexto que está acontecendo no Brasil, eu vejo isso. Deus está trocando. Outra coisa que o Senhor me falou em 2006, Ele falou para mim, estou removendo autoridades por causa da ignomínia. Ignomínia significa desonra a Deus. Então, por causa que líderes espirituais estão desonrando a Deus, vai haver uma troca de autoridade. Deus está chamando do meio do rebanho, sabe? Pessoas como nós, como eu, como muitas pessoas, Deus está levantando do meio do rebanho. E Deus vai levantar você também. Então, uma outra experiência que eu tive com Deus foi a respeito de algo que Ele falou para mim, que Ele estava removendo o véu da igreja. O que significa isso? Que Ele estava trocando, aliás, me perdoa, Ele estava removendo um véu e colocando outro. Então, Deus estava... O que é véu? É cobertura, sabe? Existia uma cobertura apenas pastoral e Deus está colocando uma cobertura apostólica sobre a igreja dele hoje. O apostolado vem do Senhor. Amém, queridos? Então, eu hoje quero falar sobre as mulheres. Jesus, ele veio como filho do homem, né, para arrancar o que o homem deu para Satanás. E qual o nosso papel como mulher nesse contexto do que eu estou falando agora, de resgate de território, de tomada de território, de visão profética, de visão apostólica. O que é mulher? Para que ela... como que ela está inserida, o que ela foi chamada para fazer. Então, eu quero dizer uma coisa, ó, que Deus, ele tem nos chamado para ser uma igreja militante, uma igreja que milita, entende? Uma igreja que atua, uma igreja que age. E a mulher tem um papel importantíssimo de gerar as coisas. Amados, Deus deu para nós uma unção específica. Eu quero falar algo que nós fomos incentivadas apenas a edificar o nosso lar, assim, os ensinamentos sempre são focados para esse lado.
Sempre esse lado. E eu quero dizer que não foi isso que Deus fez apenas em Gênesis. Lá em Gênesis, quando ele chamou, quando ele criou o homem e a mulher, olha só, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus deu uma unção de domínio para o ser humano, homem e mulher. Entende, amadas? Então, nós precisamos entender que o reino que existia, o reino que foi dado para Satanás, hoje ele tem que ser removido. Então, se eu chego e quero colocar o reino de Deus dentro da minha casa, ou dentro da casa de alguém, eu preciso ter um plano de ação. Eu preciso saber como que eu vou agir depois que eu implantar o reino ali, ou para o reino se estabelecer ali. E Deus fez a mulher com uma unção natural de dar à luz. Entende? Então nós precisamos dar à luz a famílias restauradas, nós precisamos dar à luz a nação restaurada, nós precisamos dar à luz, hoje nesse contexto todo que está o Brasil, nós precisamos entender que isso tudo, essa troca de tronos, essa mudança, essa necessidade foi gerada por uma igreja que ora, por uma igreja que está orando. Nós temos muitos exemplos aí diante do trono, nós temos Almice Milhomes, nós temos Renê Terranova, nós temos muitos, meu Deus, a Lagoinha, nós temos... Sabe, nós temos exemplo de igreja que foi gerada, que gerou, que orou, que formou esse avivamento. E nós como mulheres, nós precisamos subjugar Satanás. Ali quando Deus falou assim, ó, subjugar a terra, é subjugar alguém. Existia alguém que já tinha roubado, existia alguém que estava ali tentando. Então Deus, Ele quer que nós entenda, que nós creia e que nós obedeça. Eu mesmo muitas vezes fui taxada e sou taxada de doida por causa das minhas visões, sabe? Mas às vezes o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso, sabe? Muitas vezes as pessoas assim, porque a bispa fala que teve visões, nada acontece. Só que, gente, quando Deus me deu uma visão de Balneário Camboriú, uma visão da nuvem de glória vindo sobre Balneário Camboriú, isso, meu Deus, em 2004, 2005, eu acho, eu me engravidei dessa visão, eu criei nessa visão, eu oro por essa visão, e eu fui embora daqui, e quando eu voltei, o Senhor falou que Ele ia nos dar, que Ele ia dar para Jesus, não é dar para mim, entende? Eu sozinha não tenho como cuidar de 85 mil almas, como o Senhor falou, e eu repito, eu me engravidei dessas 85 mil almas, entende? Mas é as igrejas que vão se encher, não é nós que vamos se encher, porque é para Cristo, é para Jesus, mas alguém precisa se levantar e gerar isso. E mulheres, eu estou convocando você, eu estou convocando para um exército, para você se levantar como um exército de parteiras, que gere, que dê a luz, entende? E que chore, que clame, que sinta as dores do parto, que gere, sabe? O avivamento genuíno que Deus tem para nós, entende? Esse avivamento que Deus tem falado, que vai trazer sobre o Brasil, que vai trazer sobre Balneário Camboriú, se vai trazer sobre a nossa região, que vai trazer sobre Itapema, sobre Camboriú, porque, gente, vai derramar a glória do Senhor. Deus está fazendo tudo esse reboliço, tudo que está acontecendo aí no Brasil foi profetizado, Deus falou, Deus avisou, e nós agora temos a obrigação de nos levantar em oração, em decretos de vitórias. Nós precisamos gerar essa vitória, esse avivamento, porque tem que vir um arrependimento genuíno sobre as pessoas, sobre os pecados, sabe? Sobre os sacerdotes, sobre os governos. Tem que vir um arrependimento, amados, sobre nós, sobre as famílias, sobre os pais de famílias. Nós precisamos disso, amém? E nós, como mulheres, temos essa capacidade. Então hoje, essa palavra é uma convocação, que você venha, entende? Entender esse ministério apostólico. O ministério apostólico é para a conquista de nações, o ministério profético mostra e o apostólico executa.
entende? Então, vamos entender isso, sabe? Nós precisamos saquear o inferno, nós temos que ir para a Bíblia e entender o que Deus tem falado. Deus tem prometido para nós, amados, mas Deus fala, todas as promessas de Deus têm um C na frente, ou seja, um S e um E, se me obedeceres. Então, eu decidi, sabe, crer e obedecer nas visões que Deus me deu. Eu creio e obedeço. Nós muitas vezes somos taxados de doidos mesmo, porque a gente faz, as pessoas que têm nos acompanhado, elas têm visto, nós fazemos coisas loucas. Deus manda ungir as ruas de Balneário, a gente ungiu. Deus mandou demarcar as entradas de Balneário, a gente demarcou. Tudo que Deus tem mandado, nós temos crido e temos executado. Porque eu creio que na hora certa, depois que eu realmente cumprir tudo o que o Senhor me pediu, eu tenho certeza que Deus vai derramar da glória dele. Só que nós precisamos levantar um exército de mulheres. Todos nós temos um propósito divino, sabe? E o nosso propósito é tocar a nossa geração. Amada, não passe em branco isso. Não deixa passar em branco essa oportunidade de você tocar, sabe, na sua geração. E nós precisamos levantar uma tropa de parteiras para trazer a luz, sabe? Trazer à luz o ressuscitar dessa nação, o ressuscitar das famílias, a esperança para dentro dos lares. A nossa boca é profética, sabe? Deus deu poder e autoridade na língua para o crente, para aquele que crê em Jesus, para aquele que busca o Senhor, sabe? Naturalmente, quem não tem fé, quem não tem, a gente tem ministrado, eu tenho discipulado mulheres, sabe? Desde pastoras até recém-convertidas. E eu vejo assim, ó, que o poder da intercessão é algo transformador, muda realidades. Então, o ministério apostólico profético significa que nós temos a capacidade de tomar nações, entende? De gerar nações, de trazer à luz nações para Cristo, sabe? Eu acho tremendo. Então, nós vamos fazer uma explosão, sabe, com a intercessão profética. No Brasil, em Balneário Camboriú, a nossa palavra profética, ela marca destinos, entende? A nossa boca, ela tem esse poder, sabe? A palavra profética, ela marca o destino da minha família, ela marca o destino da minha cidade, ela marca o destino do meu estado, da minha nação. A palavra profética está sinalizando e marcando destinos, sabe, amados? Então, quando você decreta, a minha família pertence a Jesus Cristo, a minha cidade tem um dono e é Jesus Cristo de Nazaré, sabe? O meu país tem um dono e esse dono é o Rei Jesus Cristo de Nazaré. Quando você lança decretos sobre lugares, as coisas mudam. Pode levar o tempo, vai ser o tempo de Deus, sabe? Mas nós precisamos liberar sobre os céus, os nossos céus, sobre as nossas cabeças, decretos, conforme a palavra de Deus fala. Amém, queridos? Então, nós temos que orar por Balneário, decretando: Balneário, tu tens um dono, é Jesus Cristo. Amém? A tua eira se enche de trigo. Nesse momento, enquanto nós estamos ouvindo essa palavra, Deus está enviando anjos dentro das casas, porque está sendo liberado palavras de bênção. O trigo que Deus fala que chegará na casa é Jesus, é o alimento espiritual, entende? É o poder de Deus, é o reino de Deus se manifestando. Amém, queridas? Então eu faço uma convocação, sabe? Não há distância, em cada casa é chegado o reino de Deus. Eu sempre oro que a nossa mão, ela não alcança longe, é limitado, mas a mão de Deus alcança onde nós não alcançamos. O poder da oração, ele vai em lugares que nós não imaginamos, vai dentro de presídio, vai dentro de casas, vai dentro de governos, vai em qualquer lugar, vai dentro de um centro de justiça, vai nas escolas. O poder da oração leva a mão de Deus sobre esses lugares para transformar, queridas. Então, nós precisamos formar, entendendo a identidade, formar a nossa identidade original, como mulheres. Então, não há distância, não há dificuldade. Ali em Gênesis, quando Deus fala que ele chamou, né, a existência o homem e a mulher, e ele deu autoridade para os dois, para multiplicarem, para essa é a ideia original, para nós andar junto. Quando Deus diz lá em Gênesis que ele fez uma adjutora, em Gênesis 2:18, fala que ele
Não é bom que o homem ande só, e ele fez uma auxiliadora idônea, uma adjutora correspondente. O que significa isso? Que nós fomos feitos correspondentes da mesma forma que eles, entendeu? Que os homens. Então, isso é uma coisa importante de nós entender. Adjutora, no original, significa exer. Exer significa aquele que apoia, aquela que apoia, aquela que colabora, que é colaboradora de alguém, aquela que vem em auxílio de alguém, aquela que vem em socorro de alguém, aquela que vem proteger alguém. Quando a Bíblia fala exer no original, que ela se refere 2 vezes a mulheres e várias vezes a Deus, porque exer significa quando Deus se manifesta, entende? Ele é usado como Deus vem, quando ele vem para trazer socorro. Foi para isso que nós fomos criadas, para trazer socorro, entende? Para trazer auxílio, para trazer colaboração, para proteger, sabe? Então, nós precisamos entender isso, esse é o nosso papel, sabe? Deus, ele criou macho e fêmea, e ele disse multipliquem, entende? Multipliquem, dominem e multipliquem sobre a terra, subjuguem a terra, sabe? Subjugar é escravizar, é dominar, é deter com força, é estar sob domínio. A mulher, ela foi abençoada por Deus, amadas. A mulher tem a unção da frutificação, quando Deus disse lá frutificai e multiplicai. A mulher tem a unção da frutificação, a mulher tem a unção da multiplicação, a mulher tem o DNA da liderança e a DNA de governo, tanto quanto o homem. Eu mesmo tive uma época que eu estava desistindo do ministério feminino. E do nosso ministério eu estava disposta a ficar somente auxiliando o meu marido, mas não numa linha de frente. E assim, ó, eu não estou aqui desfazendo homens, em nome de Jesus. O meu marido é o meu mentor, é o meu pastor, é o meu esposo, é o meu amado, e eu respeito a autoridade, a cobertura que ele me dá. Eu não estou aqui falando de um feminismo. Eu estou falando aqui da ideia original de Deus, de nós andar junto. Nós somos correspondentes ao homem. Então Deus nos chamou para nós estar ombro a ombro com o homem, entende? Os ministérios, quando eles são... Eu não concordo muito com o ministério só feminino e não concordo muito também com o ministério só masculino, porque parece que anda meio, sabe? Quando os dois andam juntos, as coisas, elas fluem naturalmente, entende? Às vezes até uma mulher tem um chamado, como muitas mulheres no Brasil, mas, por exemplo, a Joyce Meyer é uma mulher que o ministério dela é um ministério proeminente no mundo inteiro, mas o esposo dela, você pode ver que ela está sempre citando, ele é o esteio, ele é a cobertura, ele é o suporte. Então nós precisamos uns dos outros, mas a mulher tem esse poder de gerar, é isso que eu quero dizer para você nessa palavra, amém? Então nós temos que entender isso, sabe? Que Jesus já venceu o inimigo. Jesus já venceu o inimigo, mas ele colocou sobre a igreja uma responsabilidade enorme, que é a custódia de Satanás. É o dever da igreja de não deixar Satanás solto, entende? Até o tempo do fim, sabe? Para que o reino de Deus se estabeleça, nós temos que colocar Satanás nas prisões, sabe? Nós precisamos disso. Então, alguém que auxilia, alguém que corresponde a isso,